Você já sentiu que esperar por algo é, na verdade, o que te destrói? Que a esperança, disfarçada de luz, às vezes é apenas uma maneira mais lenta de se afogar. Emil Cioran, o filósofo romeno que transformou o desespero em literatura, acreditava exatamente nisso, que a verdadeira liberdade nasce quando paramos de esperar. Cioran viveu entre o silêncio das montanhas da Transilvânia e o ruído febril de Paris, onde escreveu, em francês, alguns dos textos mais belos e devastadores do pensamento moderno. Ele foi um poeta do cansaço, um cronista da lucidez, e talvez o mais humano entre os pessimistas. Para ele, a esperança era uma armadilha, e desistir dela não significava se render, mas enfim descansar. Neste vídeo, vamos mergulhar no que Cioran chamava de o descanso de não ter esperança. Não é sobre desistir da vida. É sobre encarar a vida sem as ilusões que nos exaurem. É sobre o momento em que o peso de querer tudo se transforma na leveza de não precisar mais de nada. Porque talvez o problema não seja o sofrimento, mas o desejo incessante de que ele acabe. E talvez Cioran estivesse certo ao dizer que viver é uma doença da qual todos somos vítimas, mas apenas os lúcidos percebem o quão incurável ela é. O que acontece quando deixamos de esperar que as coisas melhorem? Será que, enfim, encontramos um tipo de paz? Esperar é a forma mais disfarçada de desespero. Cioran acreditava nisso com a força de quem já havia sentido o vazio, não como um conceito, mas como uma presença constante. Ele via a esperança como o último refúgio dos que não suportam o real, uma espécie de morfina existencial. Esperar é consentir com o adiamento da lucidez, escreveu ele, quase como uma confissão. Quando olhamos ao redor hoje, parece que vivemos exatamente no oposto do descanso que Cioran pregava. A sociedade nos empurra para um estado permanente de expectativa. Esperamos pelo aumento, pela viagem, pelo amor, pela sexta-feira, pela notificação que talvez nunca chegue. Tudo se organiza em torno de um futuro prometido, e cada segundo é consumido por essa promessa que nunca se cumpre. Cioran, em sua solidão parisiense, enxergava nessa esperança moderna um vício. Ele não queria mais acreditar em redenção, nem em propósito, nem em progresso. Para ele, o único gesto verdadeiramente livre era parar, não desistir por fraqueza, mas recusar continuar correndo atrás de miragens. O homem começou a decair no dia em que acreditou num sentido, escreveu. E o sentido, para ele, era o primeiro erro da humanidade. Mas o que significa viver sem esperança? À primeira vista, soa como um abismo. E talvez seja. Só que, para Cioran, é um abismo que não engole. É o abismo onde, enfim, se pode sentar e respirar. Quando ele falava de descanso, falava da paz de não precisar se enganar. O descanso nasce quando você percebe que nada precisa dar certo para que o instante exista. Hoje, as redes sociais transformaram o ato de esperar em espetáculo. Esperamos ser notados, curtidos, desejados. A esperança virou performance. E quanto mais acreditamos que estamos próximos da felicidade, mais nos tornamos escravos dela. Nesse ponto, Cioran parece um profeta tardio do nosso tempo. Ele percebeu, décadas antes da internet, o cansaço de uma humanidade viciada em expectativa. Ele mesmo não era imune. Passava noites em claro, com o corpo frágil e a mente fervendo de pensamentos. Escrevia em cadernos o que chamava de epifanias do desespero. A esperança, para ele, era uma doença que atacava os inocentes. Mas ele via uma beleza em quem conseguia curar-se dela, como monges que abandonam o mundo para contemplar o nada. Quando deixamos de esperar, não sobra o desespero como muitos pensam. Sobra o silêncio. E nesse silêncio, algo começa a mudar. Cioran dizia que o verdadeiro ateísmo não é negar Deus, é não precisar mais dele. Da mesma forma, o verdadeiro descanso não é escapar da dor. É parar de exigir que ela tenha um porquê. Talvez por isso ele fosse tão contraditório.
Escrevia sobre o vazio com uma intensidade que provava o quanto ainda estava vivo. Era um nihilista que amava a música, um cético que se emocionava com a aurora. Ele não pregava o suicídio, mas a contemplação, estar vivo e consciente da própria fadiga, sem precisar pintá-la de esperança. E o mais perturbador é que há uma paz nesse tipo de lucidez. Uma paz que não promete nada, que não vem acompanhada de redenção, mas que de algum modo liberta. Imagine acordar um dia e perceber que você não precisa mais chegar lá, porque não há lá algum. Apenas o agora, cru e honesto. Isso é o que Cioran chamaria de descanso. Talvez por isso seus livros nunca foram sobre o fim, mas sobre o intervalo. Entre o querer e o não querer. Entre o sofrimento e a aceitação. Ele dizia que a esperança é o pior dos males, porque prolonga o tormento do homem. E ainda assim, havia ternura nas suas palavras, como se quisesse nos ensinar a morrer de maneira mais leve, um pouco a cada dia. No fundo, o descanso de não ter esperança é uma proposta de honestidade. É olhar para a própria vida e dizer: isso é o que é e basta. Não há promessa, não há destino, apenas a quietude de existir. É o oposto da histeria moderna por sentido. E, paradoxalmente, ao parar de buscar sentido, a vida ganha outro tipo de profundidade. Cioran acreditava que só quando desistimos de nos salvar é que começamos a realmente sentir o que é estar vivo. Não se trata de apatia, mas de uma forma radical de presença. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você se frustrou porque algo não saiu como esperava? Quantas vezes você sentiu que a vida estava atrasada? E se, em vez de lutar contra o atraso, você simplesmente aceitasse o ritmo que ela tem? Talvez o descanso de Cioran não seja um abandono, mas uma rendição serena. O tempo para Cioran era uma ferida aberta, não uma linha de progresso, mas um ciclo que nos prende na repetição do desejo e da decepção. Ele via a história humana como uma sucessão de ilusões, uma tentativa incessante de preencher o vazio que o próprio tempo cria. O futuro, dizia ele, é apenas um pretexto para não nos desesperarmos no presente. Vivemos presos nesse pretexto. A cada manhã, acreditamos que o amanhã nos salvará. O tempo se tornou uma religião invisível, e a esperança, o seu culto diário. Trabalhamos, sonhamos, postamos, rezamos, como se cada ato fosse uma oferenda para o que ainda não chegou. Mas Cioran via nisso um tipo de insanidade socialmente aceita. Uma humanidade cansada demais para viver o agora, mas teimosa demais para parar de correr. Ele enxergava na fadiga uma sabedoria que poucos compreendem. A fadiga não é fracasso, é o corpo e a alma pedindo silêncio. Para ele, o cansaço podia ser uma forma de iluminação. Quando o indivíduo se esgota de tanto esperar, quando já não há mais forças para sustentar sonhos ou decepções, surge algo novo, a lucidez. Chega um momento em que já não esperamos nada, e é então que tudo se revela. Essa frase, uma das mais delicadas e brutais de Cioran, traduz a essência do seu pensamento. Ele acreditava que só no cansaço total, físico, emocional, espiritual, o homem é capaz de ver a verdade sem maquiagem. E essa verdade é simples, nada nos deve sentido algum. Mas repare, há uma diferença entre o desespero e o descanso. O desespero é barulhento, agitado, quer mudar tudo. O descanso de Cioran é silencioso, quase sagrado. É a aceitação de que a vida não precisa se justificar. Quando o tempo deixa de ser uma corrida, ele se transforma em presença. Na sociedade moderna, aprendemos a medir tudo em função do progresso, até a felicidade. Cioran ria dessa ideia. Ele acreditava que o progresso é apenas a maneira mais sofisticada de adiar o colapso. Toda civilização nasce da inquietação e morre de lucidez, dizia. E talvez estejamos vivendo exatamente isso. A era da fadiga coletiva. As pessoas estão cansadas de esperar,
por amor, por sentido, por validação. Mas ninguém admite. Fingimos força enquanto por dentro há um silêncio querendo ser ouvido. Cioran não via isso como fraqueza. Ele via como a única forma honesta de existir. O cansaço é a confissão mais pura do humano. Há algo de belo nisso. Porque quando aceitamos o cansaço, paramos de lutar contra o tempo. E nesse instante, a vida deixa de ser uma maratona e volta a ser um instante. Talvez seja isso que ele queria dizer com descanso. Um retorno à vida sem pressa, sem esperança, mas cheia de presença. Pense no que o tempo tem te cobrado. Em quantas promessas você se apoiou e em quantas delas realmente encontrou paz? O que aconteceria se, por um dia, você simplesmente não esperasse nada? Se, em vez de projetar o amanhã, você apenas respirasse o agora, como ele é? Cioran não pregava a desistência do viver, mas a desistência do adiar. Porque a esperança é uma forma sutil de ausência. E a lucidez, embora doa, é o que nos devolve ao presente. Se essa reflexão te tocou, se você sentiu um peso se dissolver ao imaginar uma vida sem a tirania do amanhã, curta este vídeo agora. Isso mostra que esse tipo de conversa ainda faz sentido em meio ao ruído do mundo. E se você quiser continuar explorando ideias que te tiram da inércia e te colocam em contato com o real, se inscreva no canal. Aqui, o pensar não é um fardo, é um abrigo. Agora me diga, você se sente mais próximo da fadiga que traz descanso ou da esperança que te mantém correndo? O tédio para Cioran não era um inimigo. Era uma forma de revelação. Ele o chamava de divino. Não por ironia, mas por perceber que o vazio absoluto é o único espaço onde algo verdadeiro pode nascer. O tédio é o privilégio dos seres que compreenderam tudo, escreveu. Para ele, o tédio não era a ausência de sentido, era o transbordamento dele. Quando tudo perde importância, resta apenas o que é essencial, a própria consciência de existir. Vivemos em um mundo que teme o tédio como se fosse uma doença. Fugimos dele com o mesmo desespero com que fugimos do silêncio. O celular vibra, o feed se atualiza, a mente se distrai. O vazio é evitado a qualquer custo. Mas Cioran, sentado à beira da sua própria exaustão, descobriu que é justamente no tédio que o ser humano se confronta consigo mesmo. E é aí que começa o verdadeiro descanso. Quando nada mais nos distrai, quando não há esperança para projetar, nem entretenimento para consumir, somos deixados sozinhos com aquilo que somos. E quase ninguém suporta esse encontro. Cioran, no entanto, o transformou em arte. Ele olhou para dentro e escreveu o que viu. Um ser cindido, dividido entre o desejo de viver e a vontade de desaparecer. Não existe maior tortura que existir sem motivo, dizia. Mas repare, ao dizer isso, ele não propunha o desespero, e sim uma espécie de purificação. O tédio em seu pensamento é como o fogo que queima as ilusões. Depois que tudo o que é supérfluo se consome, resta o silêncio. E esse silêncio, segundo ele, é a forma mais pura de lucidez. Na nossa época, esse ensinamento soa quase herético. Somos ensinados a produzir, a se manter ocupados. O tédio é visto como perda de tempo. Mas e se, como Cioran acreditava, o tédio for justamente o espaço onde o tempo se dissolve? Onde o ser se liberta da obrigação de ter um propósito? Talvez o tédio seja o último luxo de uma alma saturada de estímulos. Cioran enxergava nisso algo místico. Não o misticismo da fé, mas o do cansaço. O mesmo que leva monges a se isolarem, poetas a se calarem e pensadores a abandonarem seus sistemas. O tédio é o ponto em que o homem entende que nada precisa ser dito, porque tudo já foi sentido. E talvez por isso ele dissesse que a maior bênção seria nascer cansado e morrer curioso. Há sabedoria nesse paradoxo. O tédio para ele não era morte, era uma pausa sagrada.
O momento em que a alma, exausta da própria esperança, enfim descansa no nada. Pense em como reagimos hoje ao vazio. Quantas vezes você desbloqueou o celular sem saber por quê? Quantas vezes tentou preencher o silêncio com qualquer coisa? E se o vazio não fosse um inimigo, mas uma espécie de espelho? Um convite para perceber que talvez o mundo não precise te entreter o tempo todo. Cioran acreditava que o vazio é o espaço onde a verdade se manifesta. Não a verdade racional, mas a verdade do ser. A constatação de que a existência é, em si mesma, um milagre sem causa. O descanso, portanto, nasce quando paramos de lutar contra o nada e passamos a habitá-lo. Tudo o que não é tédio é mentira, escreveu certa vez. Ele não queria nos convencer a sermos infelizes, mas a sermos honestos. A reconhecer que o tédio é o preço da lucidez e que sem ele não há liberdade real. Para Cioran, o sofrimento era o verdadeiro centro da consciência. Ele não o via como punição ou consequência de más escolhas, mas como o estado natural de quem sente profundamente a própria existência. Sofrer é tomar conhecimento de si mesmo, escreveu. E talvez essa tenha sido uma das suas ideias mais desconfortáveis e mais libertadoras. Ele acreditava que a dor não precisa de justificativa. Ela não é pedagógica, não tem missão. É simplesmente o que acontece quando o ser humano desperta para o fato de estar vivo. A esperança tenta dar um sentido ao sofrimento, transformá-lo em degrau para algo maior. Cioran, ao contrário, via nisso uma forma de covardia. A esperança é o disfarce mais nobre do medo, dizia. Vivemos hoje num tempo em que o sofrimento precisa ser explicado. Tudo deve servir para o crescimento pessoal. A tristeza é patologizada, o luto é cronometrado, o fracasso precisa virar aprendizado. Mas Cioran via beleza justamente na recusa de explicar. A dor, para ele, era uma verdade pura, anterior a qualquer interpretação. Em Breviário de Decomposição, ele escreve que a dor é o preço da lucidez. Quanto mais o homem entende o absurdo do mundo, mais ele sente. Sofrer, então, é uma forma de pensar com o corpo. Aquele que sofre está desperto demais para se proteger. E, nesse estado de exposição, nasce uma espécie de sabedoria que nenhuma filosofia otimista pode alcançar. O sofrimento para Cioran não era algo a ser curado, mas respeitado. Ele o tratava como um visitante antigo, incômodo, mas inevitável. Não se luta contra ele porque lutar apenas o prolonga. Aceitá-lo é o primeiro gesto de reconciliação com a própria condição humana. Ele via o sofrimento como uma linguagem. Cada dor, cada perda, cada desalento é uma forma do universo dizer: você está sentindo, logo, ainda está aqui. E talvez seja essa consciência, paradoxalmente, que o fazia amar a vida. Não apesar da dor, mas através dela. Cioran dizia que a vida é suportável apenas porque não há razão para suportá-la. Essa frase soa amarga, mas contém uma liberdade imensa. Porque quando a dor deixa de precisar de sentido, ela deixa também de aprisionar. O sofrimento se torna apenas um dos muitos movimentos da existência. Ele vem, atravessa e se dissolve, como tudo o que é vivo. Tentativa moderna de eliminar toda a dor é, para Cioran, uma negação da própria vida. Uma sociedade que não tolera o sofrimento é uma sociedade que perdeu o contato com o real. Ele observava o mundo e via pessoas tentando anestesiar-se com distrações, religiões, ideologias, promessas. Tudo para fugir da ferida original de estar vivo. Mas essa ferida, dizia ele, é também o que nos torna humanos. A dor é o que impede o ser de se tornar uma máquina. Cioran não acreditava em cura, porque acreditava na dignidade do incurável. Ele via a lucidez como uma ferida aberta, e ainda assim, preferia essa ferida à ilusão. A esperança cura temporariamente, mas às custas da verdade.
O sofrimento, por outro lado, é verdadeiro, mesmo quando nos destrói. Nos momentos de maior desespero, Sioran se aproximava do que chamava de estado puro de consciência. Um tipo de vigília em que não há mais perguntas nem respostas, apenas a dor nua. Nesse ponto, dizia, a alma deixa de gritar e começa a escutar. Ele comparava o sofrimento a uma chama. Pode queimar, mas também ilumina. Quando o homem sofre sem esperança, ele vê o mundo sem véus. E essa visão, por mais terrível que seja, é a única que liberta. A dor sem sentido é a única que revela o real. Em O Inconveniente de Ter Nascido, Sioran chega ao limite dessa ideia. Ali, ele escreve que quem aprendeu a sofrer desaprendeu de esperar. A dor, portanto, é o estágio final da lucidez, quando já não se deseja escapar, apenas compreender. Há algo de profundamente humano nessa entrega. Ele não romantizava o sofrimento, mas o aceitava como parte inseparável da consciência. E ao aceitá-lo, o transformava em matéria poética. O que para outros seria desespero, para ele era contemplação. Um tipo de oração sem fé. O sofrimento, para Sioran, é o instante em que o homem percebe que não há salvação. E, por isso mesmo, não há mais nada a temer. É nesse ponto que começa o verdadeiro descanso. Porque, quando não há mais esperança, não há mais dívida com o futuro. Só o presente, com toda a sua dor e toda a sua plenitude. Para Sioran, a morte era o gesto final de lucidez. Não tragédia, mas coerência. Ele não a via como fuga, e sim como a consumação da verdade. Tudo o que nasce está condenado a se dissolver. Morrer é perder o hábito de ser, escreveu. E de certo modo ele invejava essa paz. A morte era o descanso perfeito, o instante em que a esperança se desfaz para sempre. Mas, curiosamente, o pensamento de Sioran não conduz à escuridão, e sim a uma clareza luminosa. Quando aceitamos o fim como parte da vida, o medo se dissolve, a urgência desaparece. Tudo o que resta é o agora, e nele, uma beleza simples, quase silenciosa. O descanso de não ter esperança é também o descanso de não precisar vencer o tempo. Essa aceitação transforma o olhar. De repente, a existência não precisa ser heróica, produtiva ou grandiosa. Ela só precisa ser. Sioran, no fundo, nos convida a isso. Abandonar o delírio da eternidade e se reconciliar com o instante. Porque viver, apesar de tudo, ainda é o milagre mais inútil e o mais profundo. Se essa reflexão te fez respirar mais fundo, se em algum momento você sentiu o peso da esperança se transformar em leveza, curta este vídeo agora. Isso ajuda este espaço a continuar existindo. E se você quer seguir refletindo sobre autores que desafiam o conforto e revelam a beleza do incômodo, inscreva-se no canal. Aqui pensamos juntos, sem medo do vazio.